Se inscreva no canal, dê um like, compartilhe. Porque eu estou um pouquinho alarmado com o que está acontecendo. Aconteceu com uma amiga nossa, né, Tiffany, que nessa pandemia, claro, estressante, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Então, as pessoas estão se medicando, uma coisa que não existe aqui nos Estados Unidos, aqui tem que ter prescrição, a lei aqui é feroz. As pessoas estão se medicando sem ser manejadas por um psiquiatra, medicamentos psicotrópicos. Gente, eu vou dar só uma dica. Aquela velhinha que você vê no parque, dando migalhas para os pombos, você nota que ela está tremendo. Eu vou dizer só um risco psicotrópico. Medicamentos psicotrópicos. Qualquer coisa aqui dentro, gente, ó, psicotrópico. Qualquer coisa aqui dentro. Qualquer coisa. Eu não sou neurocirurgião, então tenho dificuldade de abrir o cérebro. A tetinha e o pinto não tem problema, mas o cérebro é complicado para mim. Então, gente, qualquer medicamento daqui para cima é um medicamento psicotrópico. Eu vou só dar um risco, daí o doutor vai falar um pouquinho mais para a gente. Só um risco, tremor. Para o resto da sua vida, você vê aquela velhinha lá, tremendo. Isso não é ruim. E lip smacking. Você vai ter o mesmo pro resto da sua vida. Então, gente, você tem que ser manejada por um psiquiatra, pelo amor de Deus. Eles são amigáveis, eles quase tem um lado espiritual. Eles viram seus melhores amigos. Então, gente, super simples. Doutor Bruno Machado, formado na USP, melhor em todas as técnicas, em todas que vêm do químico, né, até a psicoanálise. Ele é tudo. Doutor Bruno, bem-vindo, meu querido amigo, meu muito fiel amigo, que me apoia por uma década nas minhas campanhas, sem tomar lado. Ele não é nem um lado nem outro, só sonhou num Brasil grande, um Brasil primeiro mundo. Doutor, como vão as coisas? Tudo bem, Ray? Como é que estão as coisas aí? Tudo certo? Bom participar aqui da live com você. Que loucura que a gente está vivendo agora, né, Ray? Que loucura. Estamos passando por uma fase maluca aí na vida de todo mundo, né? Essa fase de confinamento, uma crise econômica terrível, né, Ray? As pessoas muito abaladas, muito inseguras. A gente sabe da seriedade da pandemia, mas acima de tudo, uma crise econômica que afeta as pessoas e deixa todo mundo muito inseguro, né, Ray? E, naturalmente, a gente tem visto uma situação muito preocupante, Ray, uma situação que tem realmente deixado nós médicos de olhos muito arregalados, que são o abuso de substância, né, Ray? Não só substâncias legais, mas também substâncias ilegais, né? Substâncias prescritas e substâncias não prescritas, né? A gente vê no consultório, Ray, não só eu que sou psiquiatra, mas você também, como cirurgião plástico, sabe que às vezes muitas pessoas que chegam no seu consultório também têm questões mentais, e você que é um grande cirurgião, muito atento, sempre reconhece isso, percebe isso, e até mesmo recusa a cirurgia, né, Ray? Doutor, olha, a razão que eu estou falando com você hoje, urgentemente. Doutor, quais são, me assusta devagarzinho, quais são os medicamentos que você, senhor, por respeito, que o senhor doutor nota que é fácil adquirir no Brasil, nas farmácias do Brasil, ou até nas lojas do Brasil, e quais são os ingredientes que podem alterar a realidade e até causar sequela mais tarde, e até sequela crônica? Ray, pois é, isso que você falou é um problema muito sério, muito delicado que temos no nosso país, né? Existe sim um mercado negro de venda de substância aqui, né? Na verdade, os remédios são controlados, né? Aqui no Brasil, por lei, os remédios são controlados, mas nem sempre a lei é cumprida, nem sempre a lei é seguida de maneira correta, né? É possível, a gente sabe que de maneira ilegal, comprar medicamentos prescritos até mesmo por internet, né, Ray? E esses remédios prescritos, quando mal utilizados, eles são muito perigosos, né? A gente tem aí exemplos variados, né? Quantas celebridades, quantas pessoas queridas aí que até mesmo perderam a vida, né, Ray, por conta de uso de substância, né? Marilyn Monroe, Elvis Presley, a gente pode citar aqui Whitney Houston, muita gente aí nos Estados Unidos e aqui no Brasil, de maneira talvez anônima, não tão
divulgado, como aí nos Estados Unidos, a gente vê isso também acontecendo, né? E claro, não apenas numa situação de overdose, na qual a pessoa perde a vida, muitas vezes, mas também numa situação em que às vezes a pessoa faz aquele uso e não pode não ter uma situação tão séria como uma overdose, mas pode perder a sua performance mental, né, Ray? Então, da mesma forma como você disse, existem pessoas que vão ao seu consultório querendo uma cirurgia plástica, tem gente que vai ao consultório do psiquiatra querendo um remédio de tarja preta, e não necessariamente a pessoa precisa daquele remédio, né, Ray? Não necessariamente aquele remédio é útil para aquela pessoa. Muitas vezes é um remédio que vai piorar a concentração, piorar a memória, piorar o equilíbrio, levar a consequências negativas, cognitivas, ligadas ao raciocínio a longo prazo, né? Então tudo isso a gente precisa ponderar clinicamente. No Brasil, realmente existe uma carência nesse sentido, né? O SUS fica muito a desejar em relação ao atendimento que essas pessoas merecem, né, Ray? Então, realmente, nessa época de pandemia, da mesma forma que nos Estados Unidos está tendo um aumento do problema com opioides, aqui no Brasil a gente vê muito problema, não tanto com opioides, mas com os benzodiazepínicos, por exemplo, o Rivotril, o Alprazolam, o Midazolam. Essas drogas, Ray, são muito perigosas, nem sempre vai estar ligado a uma overdose, mas você pode ver pessoas, por exemplo, que têm problema de queda ou dependência química, desenvolvem um uso compulsivo. Sim. Que prejudica a vida daquela pessoa, que prejudica o humor. Às vezes a pessoa anda por aí realmente sem conseguir se concentrar, sem se comunicar, ou até mesmo começa a se isolar cada vez mais, Ray, por conta do uso de benzodiazepinas, né? Então a gente gosta de citar essa classe farmacológica, porque aqui no Brasil seria como os opioides aí, né? Em termos de uma classe problemática de medicamentos. O problema é que a gente não tem tão sério com opioides, a gente tem com os benzodiazepínicos aqui, e muitas vezes, Ray, embora eles sejam considerados remédios tarja preta aqui no Brasil, eles são vendidos sem a receita. Tarja preta significa que você precisa de uma receita especial para comprar, né, Ray? E aqui no Brasil, nem sempre a lei é cumprida. Mas às vezes até mesmo, Ray, a pessoa obtém uma receita com, muitas vezes, um clínico, um pronto-socorro, sem que ela precise, né? Ou ela vem ao consultório do psiquiatra e solicita um remédio como esse. E existem outras formas de lidar, né, Ray? Outras terapias, outras práticas saudáveis que podem permitir com que a gente atinja um estado mental, um estado de bom humor, de disposição, de produtividade. Como você faz aí, Ray, como eu procuro fazer aqui, né? Muitas vezes inspirado pelo seu exemplo também, né, Ray? Tantos anos que a gente é amigo, aí, quase 10 anos, e nesse tempo todo eu, seguindo muitas das suas orientações, perdi peso, melhorei minha aparência, melhorei minha alimentação, né? Aquela época eu estava terminando a residência, que, enfim, tive a sorte de me tornar um grande amigo seu e ter acesso a tanto conhecimento, tantas coisas legais que vêm daí dos Estados Unidos, e você é um médico de ponta, de vanguarda, que sempre foi uma referência para mim e um grande amigo, acima de tudo. A gente sabe que existem formas positivas de cuidar da saúde, né, Ray? Não só a saúde física, a saúde mental, né? Mais do que nunca, a saúde mental nessa quarentena em xeque, né, Ray? Eu gostaria de falar, Ray, do meu aplicativo, que é o WeMind, W-E-M-I-N-D. É um aplicativo, né? Escreve WeMind, W-E-M-I-N-D, WeMind, né? De nós nos preocupamos, nós nos importamos. É um aplicativo para cuidar da saúde mental, para treinar relaxamento, treinar no sono de boa qualidade, treinar uma boa atenção, uma alimentação saudável, com práticas que não exijam o uso de medicamento. Claro que muitas vezes é necessário, em alguns diagnósticos, o uso de um medicamento, sim, muitas vezes sem ser tarja preta, né, Ray? Mas muitas vezes é possível não precisar de uma medicação para lidar com o estresse, para lidar até mesmo com sintomas de ansiedade. Então, eu gostaria de destacar esse aplicativo, Ray. Mas depois, doutor, passa o seu número para a gente, porque eu estou cansado de ver essas pessoas carregarem essas cruzes pesadíssimas, como a nossa amiga Tiffany, super, super pesado, um horror aconteceu na família dela, e coitadinha, ela carrega por si mesmo. Magrelinha, a minha linda, e ela carrega essa cruz pesadíssima. Doutor, passa o seu número, por favor, para nós.
Eu vou passar meu site, Ray. Meu site é sinapsiquiatria.com.br. Tudo bem? Lá tem meu contato, minhas informações, mais textos, informações. E para quem quiser saber mais de psiquiatria, de medicamentos, de depressão, pode me procurar também no YouTube, Dr. Bruno Machado Controlando a Ansiedade. Dr. Bruno Machado Controlando a Ansiedade. E o site www.sinapsiquiatria.com.br e o aplicativo WEMIND, WeMind, tudo junto. WeMind, alguns falam. Podem baixar aí, fiquem à vontade para Gente, a merda entrar em contato e sabermos mais aí sobre esses assuntos importantes, né?